3. Era uma vez um palhaço encontrou um peixe e ele estava nadando pelas águas, foi lá para casa. E aí ele chegou, a mãe veio para casa, daí dormiu. O que eles fizeram quando acordaram? Fizeram quando acordar e fazer comida. E acabou a história. Acabou? Hã? Foram brincar no parque? Foram Aonde? lá no Sesc e daí eles ficam felizes para sempre. Ei!